Amém. Graça e paz. Agradecemos aos nossos irmãos aqui do louvor por esse momento tão agradável, onde podemos expressar o nosso louvor, a nossa gratidão a Deus. Alguns dias eu assisti um filme chamado Não Olhe Para Cima, é isso, né? E esse filme é um filme de ficção. Ele conta uma história de um impacto de um meteoro com a Terra, enfim, não sei se alguém que jamais assistiu, mas ele conta essa história. E algumas pessoas têm um certo interesse nisso, empresários do ramo tecnológico, políticos, enfim. E quando esse meteoro finalmente aparece no céu, que ele se torna visível, algumas pessoas lutam para que ele não seja visto. E eu não vou contar aqui o filme inteiro, quem não assistiu vai assistir, né? Senão daqui a pouco vão brigar comigo. Mas os cientistas começam a dizer para as pessoas: olhem para cima, para você ver que o que nós estamos falando é verdade. E já as outras pessoas, os mais interessados financeiramente, vamos dizer assim, eles dizem: não olhem para cima, não olhem para cima, não olhem para cima. E numa breve analogia desse filme, trazendo ele para a realidade, né, porque essa história é uma história de ficção, e então trazendo ele aqui para a realidade, ele nos mostra que nós podemos entender como vem acontecendo hoje. Eu vou falar hoje um pouco com os irmãos sobre a volta de Jesus. É um tema que assusta muita gente, é um tema muito pouco falado nas igrejas hoje, porque a volta de Jesus implica em um abandono das coisas desse mundo. A volta de Jesus implica em você se apegar, vamos dizer assim, mais às coisas de Deus, se apegar às coisas espirituais, mais do que as coisas materiais. Isso não é interessante no mundo de hoje. Então por isso esse tema não é muito falado hoje em dia. E nessa breve analogia que nós podemos fazer, nós vemos isso. Tudo nos direciona a olhar para baixo. Olhe para o teu celular. Eu estou olhando aqui porque o sermão está aqui, tá, gente? Olha para o teu celular. Você olha para o teu computador, olha para a tua televisão, olha para as riquezas aqui da terra. É isso que o mundo clama hoje para nós. Olha para cá, olha para as coisas daqui. É uma relativização do Evangelho, uma relativização da fé. E é isso que nós temos visto, então. Sabe, tudo nos leva a desviar nossa atenção. Sabe, não olhem para as coisas lá do alto, que é o que a Bíblia ensina. Não olhem para o autor e consumador da tua fé, que é o que a Bíblia ensina. Olha para baixo. Aqui tem riqueza, aqui tem dinheiro, aqui tem poder, aqui tem um monte de coisa boa, né? Bastante coisa legal, tem bastante coisa legal. Mas nós, como cristãos, nós temos que entender que o que é legal para nós está no céu. O que é legal para nós é a volta de Jesus. É isso que interessa para nós. E nós temos hoje a Bíblia que nos mostra isso. A Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos diz isso. O próprio Jesus falou isso. Mas os discípulos da época não tinham a Bíblia. Mas Jesus deixava alguns sinais muito interessantes dentro da cultura hebraica que devem ser observados. E nós também temos que observar isso como lição do que Jesus fez, deixou marcado, para que nós pudéssemos compreender, entender essa mensagem. E o título da nossa meditação nessa noite é o lenço dobrado. O que tem a ver o lenço dobrado com a volta de Jesus, nós já vamos compreender. Amém? Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 20, versículo de 1 a 8.
João capítulo 20, de 1 a 8. Para que nós possamos entender que andando com Jesus também, nós conseguimos entender o que Ele fala, nós conseguimos compreender o que Ele nos mostra, os sinais que Ele nos dá, e que tudo na Bíblia tem um significado para a nossa vida espiritual, para a nossa vida prática. Por isso nós temos a Bíblia como a nossa única regra de fé e de prática. Eu vou ler aqui o texto na Nova Versão Internacional, tá? Diz assim a palavra de Deus: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra de entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Amém? Que o Senhor acrescente a leitura da sua palavra aos nossos corações. Para falarmos sobre a volta de Jesus, é necessário entender também, primeiramente, por que Jesus veio ao mundo. Em Romanos, do capítulo 8, versículo 3, o apóstolo Paulo nos fala que Deus enviou Jesus para fazer aquilo que a lei foi incapaz de fazer. Não porque a lei era ruim, mas porque ela estava enferma pelo nosso pecado. A nossa transgressão, o nosso pecado, vamos dizer assim, estragou a lei. Nós não temos condições por nós mesmos de cumprir a lei, de cumprir os preceitos de Deus. Então, por isso, Jesus veio ao mundo. Ele veio ao mundo para cumprir a lei, para fazer o que nós não conseguimos fazer por conta da lei. E assim, pela graça de Deus, nos dar a salvação. E nesse período que Jesus esteve aqui fazendo isso, Ele disse que voltaria. Ele disse que voltaria. E hoje o que nós vemos é o quê? É uma relativização do Evangelho. Nós vemos as pessoas relativizando a palavra de Deus, relativizando a fé, trazendo tudo para esse plano material, trazendo todas as promessas de Deus para esse plano material, quando as promessas de Deus são para nós na vida eterna. São para nós no reino de Deus. E nós tem até uma música um pouco, não é muito antiga não, o Diego deve conhecer, não é pela idade, é pelo envolvimento, mas eu creio que alguns se lembram, The Flanders, eles falavam do tio Zé, você se lembra, né? Eles diziam assim, que na música dizia que o tio Zé era um cara que queria andar de carro, mas porque não tinha fé, o tio Zé andava a pé. Entendeu? Então eles relativizam, né, assim, a fé. A fé que nós temos, a fé que nós recebemos de Deus, a fé que Deus coloca no nosso coração, é a fé salvadora. É a fé com a qual nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. É a fé com a qual nós cremos que Jesus veio e nos redimiu do pecado. É a fé que nos faz nos aproximar de Deus pela graça em Jesus Cristo. Não é essa fé relativizada que muitos pregam hoje. Você vê muita campanha para se conseguir coisas materiais. Muito se fala de fé para se conseguir coisas materiais. Sabe, é muito comum você ouvir a pessoa às vezes relata um problema, uma situação muito difícil, aí outro irmão olha para ele e fala assim: mas fica tranquilo que vai dar tudo certo. Sabe, aí eu pergunto: o que vai dar certo? O que vai dar certo? Quando na verdade a pessoa tem que ter essa vida, esse relacionamento com Deus, com Jesus, para passar por essa situação. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, se nós estamos com Cristo,
nós vencemos o mundo também. Não que nós vamos ser colocados lá no pedestal no primeiro lugar, mas nós vamos passar pelas situações em vitória com Cristo. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. E para que a gente consiga entender isso, nós temos que começar a observar detalhes do que a palavra de Deus nos ensina, a observar detalhes do que está acontecendo à nossa volta, para que nós entendamos que ponto nós estamos da mensagem do Evangelho no mundo. Jesus está voltando. Isso não é brincadeira, isso é sério. E nós como cristãos temos que parar de relativizar as coisas de Deus. A filosofia ensina muito isso, que o homem é capaz, o homem consegue, o homem faz, o homem consegue até se salvar. Quando na verdade a palavra de Deus nos ensina que a salvação é por meio da fé e arrependimento. E arrependimento pelos pecados. Nós vimos hoje pela manhã na escola bíblica, não sei quem acompanhou, que o salmista Davi ele fala disso. Ele havia pecado contra Betseba, mas ele entende que o pecado dele não foi contra aquela mulher, foi contra Deus. Ele fala para Deus: pequei contra ti somente. Não foi contra mais ninguém que eu pequei. E ele clama pela misericórdia de Deus, para que essa misericórdia alcance a vida dele e ele seja perdoado por Deus. E é isso que nós temos que ter essa compreensão. Nós temos que entender isso. Por isso eu disse que nós temos que entender por que Jesus veio ao mundo. Porque nós dependemos disso para a nossa salvação. Nós não temos condições em nós mesmos de nos salvar. Tanto que a própria Bíblia nos diz que a salvação é pela fé e não é por obras, justamente para que ninguém se glorie, para ninguém bata no peito e fale: eu consegui ser salvo, você não. A salvação é pela fé, para todos, pela graça de Deus. Então, nós temos que começar a buscar observar essas coisas da Bíblia, buscar entender o que a palavra de Deus diz. Por isso eu sempre digo: leiam a Bíblia, leiam a Bíblia. Na Bíblia nós temos todas as respostas para todas as situações da nossa vida, e por isso eu digo: leiam a Bíblia. Aqui nós vamos aprender para que ninguém nos engane. O profeta Oséias ele diz que o povo perece porque falta conhecimento. O povo perece porque falta conhecimento da palavra de Deus. E mais adiante ele vai dizer assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É um aprendizado constante. Nós constantemente estamos conhecendo e aprendendo a conhecer e aprendendo cada vez mais de Deus. E falando em observar detalhes, nós vemos então no versículo 8 que o versículo 8 diz assim: depois outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Ou seja, ele observou o que estava ali, ele observou aquele cenário, ele observou tudo que tinha ali dentro, então ele creu. Então ele observou todos os detalhes que estavam ali naquele cenário, e ele creu. Ele entendeu e ele creu que tudo aquilo que ele viveu ao lado de Jesus era real, era verdadeiro. Quando ele viu aqueles lençóis de linho jogados no chão ali, ele já pensou: se alguém tivesse levado, teria levado com tudo. Então ele falou: então aquilo que ele falou de ressuscitar é verdade. Então a partir do momento que ele viu, que ele observou os detalhes daquilo que Jesus havia falado, ele creu. Ele creu em tudo aquilo que ele viveu, em tudo aquilo que Jesus havia falado sobre sofrimento, sobre morte e ressurreição, sobre reino. Ele creu porque ele observou os detalhes do que estava ali naquele cenário, na ressurreição de Jesus. Mas o que chama mais atenção é que Jesus, no próprio Evangelho de João, capítulo 14, 18, Jesus disse assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Jesus disse isso. E inclusive nisso, ele creu também, quando ele viu aquele cenário. Aí nós perguntamos, o que ele viu de tão interessante que o levou a crer dessa forma?
Será que foram só aqueles lençóis ali e ele entendeu então que aquilo tudo era verdade? Os outros evangelhos relatam também esse mesmo episódio, mas o único que dá esse detalhe é o Evangelho de João. No versículo 7, ele diz assim, versículos 6 e 7, tá? A seguir, Simão Pedro vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Agora, no que isso é interessante? No que isso é importante? Qual que é o significado desse lenço dobrado? Aí nós vamos lá para o título da nossa mensagem. Por que o lenço dobrado? Porque João fez questão de relatar isso para nós hoje. Por que esse lenço dobrado? Qual que é a relevância disso? E para isso nós temos que entender um pouco não entender, mas saber um pouco, né, da cultura judaica da época. Tá? O lenço dobrado, ele tem a ver com o servo e o senhor. E todo menino judeu conhecia essa tradição. Quando o servo colocava a mesa, quando ele arrumava a mesa para a refeição do seu senhor, ele fazia exatamente do jeito que o seu senhor queria. Ele organizava tudo do jeitinho que o seu senhor queria. Tá? Então a mesa era colocada com perfeição. E o servo esperaria lá fora, longe da visão do seu senhor. Tá? Até que o seu senhor terminasse a refeição. O servo não se atreveria nunca a tocar na mesa antes que o seu senhor tivesse terminado a refeição. Se o seu senhor, se o amo, tivesse terminado a refeição, ele se levantaria, pegaria o lenço, limparia o rosto, limparia a barba, limparia a boca, limparia as mãos e jogaria o lenço lá, tá? E de qualquer maneira sobre a mesa. E isso significa o quê? Ele queria dizer com esse ato de deixar o lenço jogado lá, ele estava dizendo assim: eu terminei. Aí então o servo vinha e recolhia a mesa, tá? Agora, se o amo se levantasse da mesa e deixasse aquele lenço dobrado ou enrolado, tem uma outra tradução da Bíblia que fala que o lenço estava enrolado, mas assim de forma organizada. Se ele deixasse ali aquele lenço dobrado ao lado do prato ou enrolado ao lado do prato, ele estava querendo dizer assim: eu voltarei. Ele estava dizendo: eu voltarei. E esse pequeno detalhe João observou no túmulo de Jesus. A tradução original da Bíblia fala do sudário. Sudário é um termo conhecido, né? Muita gente ouve falar do sudário, que existe aí um sudário que está sendo estudado para saber se é mesmo de Jesus ou não. O sudário é esse lenço que cobria o rosto do morto, né, naquela época. E esse lenço estava dobrado à parte no túmulo de Jesus. Então Jesus usou dessa tradição para deixar esse recado para os seus apóstolos, para os seus discípulos, porque ele sabia que eles iriam lá procurá-lo. Sabe, esse é um detalhe que faz toda a diferença nesse texto. Porque João entendeu, João creu que Jesus realmente voltaria. Como ele disse: não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós. Então esse detalhe do lenço dobrado no túmulo de Jesus tem essa importância, essa relevância. E nós, como igreja, entendemos que esse lenço ainda está dobrado. Entendemos que Jesus vai voltar, que esse banquete ainda não terminou. E Jesus voltará. A esperança da igreja, o glorioso mediador Jesus Cristo,
voltará para buscar os remidos. E é nisso que nós cremos. E é isso que a palavra de Deus nos ensina, e é isso que o detalhe do lenço dobrado nos ensina aqui no Evangelho de João. A importância do lenço dobrado é essa. Jesus dobrou o lenço e deixou isso como sinal para os seus discípulos. Vocês estarão aqui, vocês vão ver que eu voltarei. E é nisso que nós cremos. A Bíblia toda nos ensina isso. Por isso nós não podemos ficar olhando para baixo. Nós temos que olhar para cima. Lembra? Não olhe para cima? Sim, olhe para cima. Olhe para as coisas do alto. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Porque Jesus está voltando. Então olhe para cima. Não olhe para baixo. Para baixo tem muita coisa que chama atenção. Bastante coisa que chama atenção. E nós, se não vigiarmos, nós vamos ficar olhando para baixo. E nós não podemos fazer isso. Nós somos conhecedores da palavra de Deus, nós temos conhecimento na Bíblia, nós temos conhecimento nos detalhes, e agora mais um detalhe que eu aprendi também e achei muito interessante, que é esse do lenço dobrado, que faz toda a diferença nessa história, na nossa história inclusive. Então que nós possamos prestar atenção nisso, nesse detalhe e mais outros diversos detalhes, diversas coisas que acontecem, diversas coisas que a palavra de Deus ensina, para que nós possamos ter essa compreensão e viver hoje, como se Jesus fosse voltar amanhã. Nós não podemos viver imaginando que vai demorar, então não, nós temos que viver hoje como se nós soubéssemos, tivéssemos a certeza de que Jesus vai voltar amanhã. Amém? O Senhor esteja nos dando essa disposição, que nós possamos sentir o desejo de estar cada vez mais conhecendo a palavra de Deus, conhecendo os detalhes da palavra de Deus, coisas que nos ensinam e que nos confirmam pela fé que Jesus vai voltar. E essa é a nossa esperança, essa é a esperança da igreja. A volta de Jesus para buscar os seus remidos. Amém? Vamos nos colocar em pé, eu quero orar com vocês. Vamos orar então. Senhor Deus, glorioso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela leitura da Tua Palavra, pela porção da Tua Palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração. Te agradecemos, Pai, porque os Teus sinais nos mostram que sim, nós podemos crer e confiar, Pai, que Jesus vai voltar. Que Jesus vai voltar para buscar a Sua igreja, ó Deus. E essa é a nossa esperança. Por isso aqui nós vivemos, ó Pai, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos, ó Deus, ter essa disposição. Que o Senhor coloque em nosso coração, ó Pai, a disposição de Te servir, ó Deus. De buscar as coisas do Teu reino, de buscar as coisas lá do alto, ó Pai. E que nós possamos sempre olhar para o alto, olhar para Ti, olhar para Jesus, ó Deus, e ver as maravilhas que o Senhor tem feito, Pai. E ver também que os Teus sinais têm se confirmado nos nossos dias. Abençoa a Tua igreja, ó Deus. Dispõe a Tua igreja no Evangelho, na Tua obra, Senhor, na Tua palavra. Que nós possamos viver a fé verdadeira, a fé que vem de Ti aos nossos corações, ó Pai. A fé salvadora, que nos faz entender que Jesus Cristo veio e morreu e ressuscitou por nós como Filho do Senhor. Abençoe, Senhor, as nossas vidas. Abençoe, Senhor, a nossa semana. Que nós possamos viver de acordo com a Tua palavra, Deus. Que nós possamos viver como verdadeiros adoradores, ó Pai. E que o nosso culto não termine aqui. Que a nossa vida seja constantemente um culto a Ti, Senhor. Onde nós possamos estar sempre Te glorificando, exaltando o Teu nome, ó Deus. E que nós possamos ser o testemunho vivo da Tua palavra, Pai. Para que mais pessoas sejam alcançadas e tenham esse encontro pessoal com Cristo, ó Pai. Abençoa, Senhor, a vida do nosso pastor que está viajando, da sua esposa. Que eles possam, ó Deus, retornar em breve. Que eles possam também descansar lá onde eles estão, Pai, e assim retornar e continuarmos aqui o trabalho, a Tua obra aqui nesse local. Cuida, Senhor, de cada um de nós, conduz-nos agora para os nossos lares, ó Deus, com a Tua graça, com a Tua paz, e que nós possamos sentir e viver a Tua presença em nós. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém.